Que a graça do Senhor possa tocar a sua vida, possa tocar o seu coração. É um prazer muito grande poder parar esse tempo aqui com você, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E convido você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 22. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Nós temos meditado aqui em cima da vida de Davi, percebendo a sua importância para a história da nação de Israel. Isso é muito claro para nós, sua importância dentro do contexto do Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer para nós, quando ela quer dizer que um homem andava nos caminhos do Senhor, ela diz que esse homem andava nos caminhos do seu pai Davi. Olha só, perceba a importância nesse personagem para definir quando um rei andava em obediência. Mas não apenas isso. Davi também tem importância muito grande no Novo Testamento. Nas palavras de Paulo, Davi tem importância porque cumpriu o propósito de Deus para o seu tempo ali no livro de Atos. Mas ele também tem a sua importância na própria genealogia do Senhor, porque é dele que Jesus Cristo descende para reinar sobre Israel, sobre o povo de Deus, e também ele que prefigura o reino messiânico de Cristo, que será totalmente estabelecido sobre nós com a volta do Senhor. Mas olha só, olha o que diz aqui 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens que estavam com ele. Bom, nós vimos que um evento mudou totalmente a história de Davi. A vitória de Davi sobre Golias fez com que Davi se tornasse um herói nacional, o principal homem à frente do comando da guarda pessoal de Saul, fez com que Davi se casasse com Mical, se tornasse o melhor amigo de Jonatas, mudasse completamente também o curso da sua família, que foi totalmente isenta de impostos. É claro, Davi enriqueceu com essa vitória. Na sua história ele foi enriquecido. Mas também um evento mudou totalmente a vida de Davi, que foi a inveja de Saul em relação à sua pessoa. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Parece que o Saul não gostou muito desse refrão e disse: olha, só falta ele o reino. Então Saul começou a persegui-lo, tentando matar por inúmeras vezes Davi. O que fez com que Davi percebesse que se ele ficasse em sua casa ou no palácio, de alguma forma sua integridade física estaria comprometida. Davi então foge. Saul persegue por vários momentos, até mesmo no deserto, onde Davi buscava se esconder. Davi busca então refúgio na terra dos filisteus em Gate. O texto diz que o rei dos filisteus olha para Davi e diz: mas esse não é Davi? E ele então se finge de louco, perde completamente toda a sua reputação. E agora Davi então se encontra refugiado nessa caverna em Adulão. Bom, gente, Davi está completamente falido. Ele perdeu tudo, inclusive o prestígio por si mesmo. A gente poderia entender esse momento de Davi quando a gente olha ali para a vida de Elias, que também, após ser jurado de morte, né, pela profetisa, a gente fugiu o nome da mulher aqui, misericórdia, mas você sabe quem eu estou me referindo. Depois de ser jurado de morte por ela, então Elias foge para aquela caverna e ele se esconde ali, sendo tomado por uma crise de depressão. É esse mesmo contexto que nós precisamos ter a respeito de Davi, quando a gente vê Davi ali escondido dentro dessa caverna. Davi está tendo todas as suas fragilidades expostas. E o texto diz que é nesse momento em que as fragilidades de Davi estão todas expostas, que os seus irmãos o procuram e também os endividados, os em grande dificuldade se unem a Davi
na caverna em Adulão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está vivendo um momento assim de crise, em que as suas fragilidades estão expostas, você gosta de companhia? E a resposta é claro que é não, principalmente de pessoas como essas pessoas aqui. A gente precisa lembrar que os irmãos de Davi, a família que o procurou, é aquela mesma família que quando o profeta foi à sua casa para ungí-lo, o esqueceu. Os irmãos que foram procurá-lo eram aqueles mesmos irmãos que quando Davi subiu à guerra contra Golias para servi-los, o menosprezaram. E o texto diz mais, o texto diz que os 400 homens que estavam ali eram homens endividados e homens que estavam em completa situação de tragédia. Então, se já não bastasse os problemas pessoais que Davi estava tendo, agora ele precisava lidar com os problemas de outras pessoas. Normalmente, quando acontece isso com a gente, a nossa tendência natural é dizer o seguinte para as pessoas: olha, eu já tenho os meus problemas, você tem os seus problemas, então vou fazer o seguinte, cada um cuida do seu. Você cuida dos seus problemas e eu cuido dos meus problemas. Mas não é interessante? Ao invés de Davi dizer para esses homens, olha, cada um com o seu problema, cada um do seu quadrado, o texto diz que Davi olhou para aqueles homens e disse para eles, olha, fiquem aqui, porque eu quero com a minha vida ensinar a vocês como sair de uma vida destruída para viver uma vida de prosperidade. Davi decidiu abraçar pessoas na sua falência para ensinar essas pessoas a como ter uma vida diferente. E isso é uma lição grandiosa, irmãos. Isso é uma lição extraordinária. Davi não olhou só para ele, não olhou só para a sua dor, não olhou só para os seus problemas. Tem uma frase do pastor Lucinho, querido pastor Lucinho, que é a seguinte: sabe quando nós somos curados por Deus? É quando a gente decide curar outras pessoas. E foi isso que Davi fez. Ele decidiu ser curado por Deus, curando a história de outras pessoas, ajudando gente falida, gente quebrada, gente em dificuldade, a sua própria família que o havia rejeitado no momento em que ele estava completamente quebrado, totalmente desacreditado de si mesmo e sem todos os benefícios que ele havia alcançado durante a sua história pela vitória que havia obtido sobre o gigante Golias. Talvez você esteja aí me ouvindo, me assistindo e você está quebrado. E você quer ficar longe de tudo e de todos, quer se isolar, não quer falar com ninguém. Aliás, você está dizendo assim, ó, já tenho os meus problemas e eles já são suficientes. Quer ser transformado? A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Que Deus possa mudar a sua sorte à medida que você se coloca à disposição para ver a sorte de outros sendo transformada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.